Bom, vamos lá? Esse daqui, pessoal, é um exercício que eu peguei do livro, tá? Projeto de bancos de dados. Então, o que acontece? Isso daí já é um caso, estudo de caso, que eles chamam. Então, já é um pouco mais comprido, tal, tem mais leitura, correto? Mas não é nada difícil de a gente interpretar. Como qualquer exercício, algumas coisas aqui vão estar meio obscuras, então a gente vai gerar dúvida. E aí a gente vai precisar pegar e fazer uma solução para isso daí. Ok? Então, projete um modelo entidade de relacionamento e um modelo relacional que atenda às necessidades de controle dos cinemas e filmes de uma determinada empresa. Correto? Então, está aqui. Após várias reuniões com os futuros usuários de sistemas, relacionamos uma série de regras de negócios que serão base para o desenvolvimento do diagrama entidade-relacionamento. A gente aqui, pessoal, só vai fazer até essa parte, tá? Ó. As sessões dos cinemas devem ter seu público registrados. Por quê? Porque aqui a gente não aprendeu ainda, a gente vai tentar resolver depois com o quê? Com instrução SQL. Só que a gente não está nessa fase ainda, correto? Então, a gente só vai fazer até aqui, essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Ó. A empresa de distribuição possui vários cinemas em diversas localidades. Até aqui a gente já sabe que provavelmente cinema vai ser o quê? Uma entidade, mas a gente ainda não tem nenhum atributo para ela, correto? Cada cinema possui uma identificação única, nome fantasia, endereço completo, incluindo rua, avenida, bairro, município, estado e sua capacidade de lotação. Bom, aqui agora a gente já consegue concretizar que cinema é uma entidade, beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui como cinema. Vou colocar em 150, entidade cinema. Beleza. O que ele tem aqui, né? Ó, identificação única, então vai ser um ID de cinema, nome fantasia e endereço completo. Tá? Então, identificação do cinema. Vai ser chave já. Fantasia, que vai ser o nome, né? Aqui, pessoal, tem duas partes, tem duas formas de a gente fazer. A gente pode colocar um endereço completo como sendo atributo e depois colocar bairro, município, estado como sendo subatributo desse endereço completo. Não, seria um atributo pode ser dividido em mais partes. Exatamente. Na hora de a gente transformar em modelo relacional, ele vai ser campo de qualquer forma. A gente faria, se a gente fosse fazer dessa forma tradicional, que ele fala aqui, ó, endereço completo. Correto? Aí depois aqui eu teria que quebrar ele, né? Ó. Avenida, bairro, certo? E aí eu teria essa ligação aqui, né? Ó, daqui para cá e depois daqui para cá. Tá? Ficaria representado desse jeito. Ou vocês fazem dessa forma, ou vocês já colocam direto o subatributo. Tá? Eu vou colocar o subatributo direto, mas quem fez dessa forma aqui não está errado. Por quê? Na hora de transformar em tabela, você não coloca isso daqui, você só coloca os subatributos, de qualquer forma. Tá? Só uma atenção nessa parte aqui, ó, que ele fala, né? Que é o que a gente até já havia comentado. Rua, avenida, na verdade, eles são valores de atributo. Né? O endereço ele não pode ser uma rua e avenida ao mesmo tempo, pode? Não, né? Então isso daqui é valor. A gente tem que substituir isso daqui por um atributo que corresponda, que represente esses valores, que seria, no nosso caso, o logradouro. Correto? Então, não, o logradouro vai representar se ele é uma rua ou se é... Por exemplo, rua ilegítima é um logradouro. Mas o logradouro não. O logrador é o tipo. O logradouro, você vai substituir isso daí já, direto. Não,
Não, sim, mas a descrição lá no Na mesmo campo. junto de lugar. Pode colocar tudo junto. Aqui, aí é que tá, ó a interpretação. Não tem ele tá falando aqui endereço. Então aqui a gente vai ter que colocar, ou ele vai ser a Avenida Jundiaí 520. Beleza, tudo num campo só. Tá? Rua José Bonifácio da Paz, 200. Vai ser num campo só. Correto? Isso daqui, o que ele está fazendo é o quê? Rua, avenida. Como se fossem dois atributos. Não, não é. Se você colocar um endereço na rua, vai ser na rua, ou se você colocar na avenida, vai ser na avenida. Vai ter um campo lá que vai ficar sobrando sempre. Por isso que a gente está substituindo isso daqui por logrador. Correto? A gente poderia fazer o quê? Que o exercício não pede, mas geralmente os RPs colocam um tipo de logrador. Aí sim teria somente esse dado. Correto? Mas aqui não pede. É por isso que a gente não está fazendo. Tá? O ideal é óbvio, né? Vai estar mais modelado ainda. Mas aqui a gente não tem. Tá? Então, ó, eu vou tirar esse cara aqui. Não vou trabalhar com subatributo. Vou colocar aqui, então, logradouro. Tá? E aí depois, bairro, né? Município e estado. Beleza, todos eles aqui. Aqui já deu para a gente perceber que o ID do cinema, que é o identificador, vai ser a identificação mesmo, correto? Não vai ter muito problema com isso daí. Tá? Não vou ligar agora, tá, pessoal? Mas, bom, os filmes podem ser dos mais variáveis tipos e gêneros. Cada filme é registrado com código original, título original. Se o filme é estrangeiro, possuirá também um título em português. O gênero, sua duração, impropriedade e seu país de origem. Bom, aqui então já dá para a gente saber que filme também é uma outra entidade, correto? Vamos colocar aqui então entidade filme. Tá? O que a gente tem aqui? Eu só vou colocar os campos principais. No filme, né, título original. Ó, título original. Esse cara aqui, ele coloca alguma coisa como sendo chave? Não, né? Ó. A gente vai ter que eleger um desses caras aqui. Qual seria o atributo mais indicado? Título mesmo, né? Ó. Gênero, duração. Título original, não vai ter muito jeito, né? Então aqui ficaria sendo o quê? A chave desse cara. Por enquanto vai ser assim, a gente não vai criar nada, tá? Depois tem o quê? Duração. Certo? E na propriedade, país de origem. Bom, enfim. O que ele fala aqui, ó? Que se o filme for estrangeiro, ele tem o título em português, não é? É a mesma coisa. Então a gente vai representar isso daqui. Com quem? Generalização e especificação. Tá? Vou fazer esse cara aqui, né? O filme, ele pode ser estrangeiro, né? Então... se ele for estrangeiro, o que a gente tem? Título em português? Correto? Então, comando aqui, né? Beleza. Bom, aqui,
obviamente o título original vai vir para cá também, né? Como sendo par da chave na hora de transformar em tabela. Entre filme e cinema tem alguma coisa aqui que a gente pode colocar? Ah, olha só aqui, ó. Informações sobre atores que compõem seu elenco e o seu diretor, tá? Existirá um único diretor para cada filme. Então, aqui o diretor... É que aqui, ó, o exercício ele fica esquisito. A solução do autor, cara, ele só fez o quê? Ele só colocou, na verdade, lá as entidades e os relacionamentos. O problema é o seguinte, ele não pensou na hora de transformar em tabela, no modelo relacional, ele não fez isso claramente ali. Então, é por isso que ficou meio obscuro, tá? Então, é por isso que a gente vai ter que adaptar aqui. Então, cada filme é registrado com título original, se for estrangeiro, possuirá também o título em português. O gênero, duração e na propriedade. Ó como que está confuso o exercício. O que ele fala aqui? Ó? Os filmes podem ser dos mais variáveis tipos e gêneros. Certo? Tipos e gêneros quer dizer o quê? Que seriam teoricamente multivalorados, não é? Legal. Agora aqui, ó, possuirá também o título português, o gênero, a duração. O gênero quer dizer o que aqui, então? Exato. Só que aí é que tá. Um filme, ele pode ter mais de um gênero, comumente? Comédia romântica, por exemplo. Já é. Romântico é um gênero, teoricamente, e comédia é outro, certo? Geralmente, hoje é muito comum a gente ter isso daí. Muito comum. Aí a gente vai ter que decidir. Mas aí, no caso, ele vai criar um gênero comédia romântica, comédia e romance. Você vai, são três coisas diferentes. Então. Até ver você vai fazer uma busca dentro do site para saber um determinado filme que você quer escolher lá, você tem essas opções. E se você quiser, por exemplo, selecionar todos que são comédia, o comédia romântica não entra nesse cara. Aí é que tá. Se você colocar ele como multivalorado, ele entraria. Né? Se você colocar ele como comédia romântica sendo um dos tipos, um valor de atributo, você exclui esse cara, por exemplo, do comédia ou do romântico. Exatamente. Olha o problema que é fazer uma modelagem dessa daí. Certo? Então a gente já tem que estar começando a pensar no valor do atributo também. Qual que é a regra? Eu considero somente comédia romântica? Eu poderia fazer um filtro que poderia se fazer o quê? Um filtro que o filme ele tem que ser comédia e romântico, os dois. Se eu coloco dessa forma, dá, como sendo multivalorado. Se eu coloco comédia romântica sendo um tipo de atributo, lá um valor de atributo, eu vou estar preso nele. Isso é ruim. Tecnicamente, isso daí é ruim depois para eu trabalhar com dado. Dentro do banco de dados, vai dar esses dados como comédia romântica, você vai cadastrar e repetir comédia romântica. Isso, um código 3 para esse cara aí. Então, mas aí, por exemplo, eu quero fazer uma busca de comédias. Então, e o comédia romântica não entra. E se o cara gostar também? Na verdade, ele é dividido em dois gêneros. Ele tem comédia e romance. Você vai pegar um filme bem encaixado, lá, que é só comédia. Agora, o que tem comédia que é engraçado, tem romance, é outra coisa, são gêneros diferentes. Mas o gênero entra também. Então, aí é que tá, pessoal. Aí é que tá. É a regra, aí entra a parte de regra de negócio, tá? Cliente, você vai ter que ir lá perguntar, viu? Ó, na hora que você quiser buscar seus filmes, o que você vai querer que traga? Quer que traga esse cara junto aqui também? Então, a gente não sabe, ficamos o quê? No ar aqui. Quer dizer o quê? Que esse modelo que foi feito,
que a especificação que foi feita, ela não está tão clara assim. Está deixando dúvida para a gente. A gente vai ter que decidir. Simplesmente, não tem muito o que fazer. Certo? Ou a gente deixa com ele como multivalorado, ou a gente deixa preso para que um filme tenha um único gênero. O que dá mais trabalho para programar é o multivalorado. Com certeza absoluta, isso não tenho dúvida. Agora, o que é mais flexível é o multivalorado também. Eu tenho mais possibilidade depois de trabalhar com os meus dados. Para um banco de dados, o multivalorado seria a melhor opção. Correto? Por quê? Nada impede que você cadastre o comédia romântica e o comédia romântica também. Você tem vários valores, certo? Para você dar manutenção, ainda é possível depois, que se você colocar multivalorado. Se você colocar com um único valor, já era, você não tem como fazer isso daí. Exatamente. Sempre o seu relacionamento vai ser de 1 para 1, você vai ter que escolher um cara. Se for de 1 para muitos, você pode criar, relacionar e depois excluir aquele que você estava antes. Então, para a manutenção de um banco, né, é mais saudável a gente pensar no multivalorado. Agora, se vai atender o negócio do cara ou não, depende. Aí aqui não está bem especificado. E aí, vamos sair pelo multivalorado? Então, pensando em modelagem, tá? Isso daí seria a melhor opção mesmo que a gente tem, mas não seria o quê? Né? Não estaria bem especificado aqui. O gênero, então, aqui, estaria o quê? Multivalorado, com asterisco. Tá? Aqui ele fala a mesma coisa que tipos. A gente vai considerar, então, a mesma coisa. Tá? Que, na verdade, ele não está especificando, ou pelo menos eu não sei se eu não copiei. O que seria esse tipo aqui do filme? Desenho. Pode ser desenho, animação, né? Poderia ser isso daí sim. Tá? Beleza. Então a gente tem aqui esses atributos. Tá? Aí agora aqui, ó, informações sobre os atores que compõem o elenco. Teoricamente, informações seria o quê? Um campo genérico, tá? Seria um campo texto lá que o cara iria colocar lá informações. E seu diretor? Existirá um único diretor para cada filme. Aqui, aonde está falando que o ator... Está aqui mais para baixo. Alguns cinemas apresentam mais de um filme em cartaz, sendo, nesses casos, sessões alternadas com um filme ou outro. Sessões possuem horários que variam de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo de aproximadamente 15 minutos entre eles. Aqui, no filme, ele tem duração? Tem, né? Esse é um campo importante, então tá aqui, já, beleza, porque ele não vai se repetir. Sessões possuem horário. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente teria uma sessão ligando o filme e o cinema, né? Ou uma exibição, teoricamente, né? Seria a sessão. Né? Por quê? Porque aqui ele vai ter o quê? Ó? As sessões possuem horário que varia de acordo com a duração do filme, havendo sempre um intervalo aproximado de 15 minutos entre elas. Uma sessão ela é passada aonde? Ela é exibida aonde? Em um cinema, né? Então, essa daqui seria a nossa ligação. Exibição, sessão, vou colocar aqui exibição. Exibir, então, vai ficar. Isso, e ela vai ter os próprios atributos. Teria o que? O intervalo, né? E aí é que tá. Olha só que legal que é o negócio. Essa duração é de quem? É do filme. Eu já tenho, teoricamente, esse cara aqui, não tem? Mas ainda tem mais coisa pra gente ler. Isso. Eu concordo com o que você está falando, mas a gente vai ver, ó, um detalhe aqui. Ó, o intervalo entre eles, beleza, é da própria sessão, é da própria exibição. Então, ele vai vir aqui mesmo, intervalo. Correto? Vamos colocar por enquanto aqui também a tal da duração.
Mas a gente vai ter que verificar se isso daqui mesmo vai ser necessário. Beleza, então eu tenho o intervalo e a duração. Os atores, bom, seguindo, né? Os atores podem, obviamente, atuar em diversos filmes, assim como um diretor de filme também pode ser ator nesse filme. Ou ainda, né? Ser ator em outro filme. Então, o cara ele pode ser ator, esse mesmo ator, ele pode ser diretor e, além do mais, trabalhar em diversos filmes. Um ator possui as seguintes características: número de identificação, nome, nacionalidade e idade. Bom, a gente viu aqui, então, que ator já vai ser um cara para a gente transformar aqui em entidade. Só uma pessoa, né? Então, tipo ator é ator mesmo, né? Um ator, ele pode ser um diretor, correto? Mas não obrigatoriamente. Legal, tá aqui. Entre o ator e diretor, eles têm diferentes tipos características, atributos? Diferentes? O que ele fala aqui no texto. Um ator tem identificação, nome, nacionalidade e idade. Legal. O que um diretor tem, a menos ou a mais que isso daí? Uma coisa tem, mas a mais ou menos. Ele tem a mesma coisa. Vocês concordam que se ele for ator e diretor, se a gente criar duas entidades, a gente não vai estar repetindo isso daí? Uma pessoa. Então, só que aí é que tá. Vocês estão pensando em orientação a objeto. Você pode fazer como especialidade. Pode fazer uma pessoa, especialidade de ator e diretor. Beleza. Então vai ter o quê? Um ator que pode ser um diretor. Beleza. Que atributo o diretor tem a mais que esse cara aqui? Então ele transforma depois. Salário, né? O salário vai ser maior. Depende. Depende do ator. Tem ator que ganha pra caramba. O problema é o seguinte: eu concordo que poderia se resolver dessa forma, mas eu não tenho nenhum atributo aqui no texto que faça depois ele transformar o quê? Em modelo racional. E o diretor que não for ator? Beleza. Outra pergunta legal. Um filme pode ter ator, tem que ter. Um filme tem que ter um diretor, tem que ter. Agora, e se o diretor não é ator? Diretor é um, atores são outros. Isso daí não existe também? Beleza. Aqui, o que a gente está fazendo, o modelo não está cobrindo. Então, vocês estão pensando em orientação a objeto. O que a gente pode fazer aqui, em vez de essa entidade chamar ator ou diretor. Beleza, ou é um ou é outro, vai estar aqui dentro. Certo? O que a gente vai fazer? Vamos criar o ID desse cara aqui, ID. Fica muito confuso. Fica terrível. Certo? Só que isso daí, pessoal, existe. Tem RP, por exemplo, que coloca cliente e fornecedor na mesma tabela. Isso é muito comum. Você vai consultar, por exemplo, por nome de laboratório, você não vai lugar, não importa se, por exemplo, faz parte do filme de ator, o sistema, pensando no sistema da música, não vai fazer diferença. Você está no site, eu quero você está passando o filme, sei lá, de Belo Rio, você vai procura. Ele é ator de alguns filmes, ele é diretor de alguns filmes. Sim, pensando nessa parte, não importaria mesmo, estaria na mesma tabela. Tá no modelo relacional. Então, mas aí tem um caso aqui que a gente consegue fazer essa ligação, de saber se realmente ele é diretor, porque ele comenta aqui que um filme é dirigido somente por um diretor, aí a gente consegue fazer essa ligação. Mas um filme pode ter ele pode ser diretor e atuar ao mesmo tempo. Sim, não tem problema. Então, mas aí é que tá. E esse filme ele pode ser dirigido por um diretor. Aliás, ele é dirigido por um único diretor. A gente vai ter que fazer mais de um relacionamento aqui, Então aqui a gente vai ter o quê? ID do ator-diretor. ID ator-dir, eu vou colocar aqui.
Tá? É a identificação do cara. Beleza. O que mais que ele tem lá de atributo? Nome, nacionalidade e idade. Então, vamos lá. Nome. Vou colocar até mais para cá esses negócios, porque vai começar a ficar apertado. Nome, nacionalidade, idade. Beleza. Então, um filme possui atores e diretores, pode ser isso daí, um filme tem, alguma coisa dessa relação, não é? A outra classe, pessoal, eles deram o quê? Um outro nome ainda, se não me engano, elenco. Um filme possui elenco. O elenco é composto de atores e diretores. Tá? Também poderia ser nessa nomenclatura aí. Aí é o que a gente agora está estudando, né? Quais seriam os nomes melhores, tal, né? Esse nome fica terrível, eu acho. Não gosto muito, mas é legal. Não é obrigatório, mas é uma recomendação, tá? Fica meio estranho, né? Um filme possuir ator, diretor, fica meio esquisito isso daí. Mas eu vou estar mantendo. Então, aí é que tá. Um ator, certo, pode atuar em vários filmes, e vários filmes possuem vários atores. Aqui vai ser então, aí a gente tem o quê? Dirige aqui, a gente faz uma outra relação. Tá, ó, dirigir, né? Dirigir. Exatamente. O dirigir aí realmente é essa parte da direção. Entre o quê? Um ator e diretor, e aqui agora entre o filme, ó. Então é nessa parte que a gente consegue definir. Correto? A gente ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Aí a relação aqui seria o quê? De 1 para 1 nesse caso. De 1 para N, né? Um filme, um diretor pode dirigir vários filmes, mas um filme é dirigido por um diretor. Beleza? Assim a gente consegue resolver esse modelo, pessoal. Fora isso, eu não vi. E o autor desse livro, ele não colocou a resposta dessa forma, exatamente. Daria para fazer uma pessoa? Beleza, daria, mas o modelo ele não é. O modelo entidade-relacionamento não é igual ao que vocês pensam em orientação a objeto. Em orientação a objeto, vocês estão pensando o quê? Na classe, lá em cima, para ele poder fazer as heranças, para poder fazer a especificação. Não. Banco de dados tem outra função. Banco de dados é guardar, armazenar o dado. Correto? Beleza. As sessões devem ter seu público registrado diariamente, que permita a totalização dos assistentes, no caso, telespectadores, quando o cinema sair de cartaz ou qualquer instante. A gente tem, então, aqui, ó, na sessão, na exibição, uma totalização, não tem? Totalização. Então, a gente tem aqui, ó, vamos colocar para cá, totalização. Então, a gente tem o intervalo, a duração, teoricamente, mais a totalização. Só que a gente tem alguns detalhes aqui, né? As sessões do cinema devem ter seu público registrado diariamente. Esse diariamente é o quê? Todo dia tem que ir lá e registrar. Esse cara aqui, ele também não é um atributo? Exatamente. Ele é um atributo do quê? De tempo, não é? Diariamente, semanalmente, mensalmente, é um atributo de tempo. Aqui a gente não vai colocar diariamente, mas aqui a gente vai melhorar um pouquinho. Vamos colocar como data. Tá? É a data de exibição daquele determinado filme. Não, como assim, data? Mas ele quer saber quantas pessoas estão assistindo aquele filme diariamente. Então, se você colocar diariamente aqui, diariamente como sendo atributo. Eu digo.
Oi? Por isso que eu estou dizendo, a totalização. Então, a totalização é aqui, ó, quantidade naquele. Quantidade naquele dia. Beleza. Que é a totalização. Então, a totalização. E esse diariamente é o quê? É a data que o dia Foi exibido. com aquela totalização. Por quê? Se você coloca diariamente aqui, o que é esse diariamente? Vocês entenderam? Não tem um sentido para esse atributo. Eu achava que ficava dentro da totalização, precisava fazer um outro tipo chamado data. Então, aqui a gente... Ah, não. Isso daqui, o data, pertence à sessão, né, na exibição. Então, a exibição vai ser feita em determinada data. Naquela data vai ter uma determinada quantidade de telespectadores, que vai ser a nossa totalização. Só quando isso aí encartado. Isso. Exatamente. Tá? Exatamente. Legal. Ó, esse duração aqui, o que ele está falando aqui, ó, com aquela parte lá do intervalo de 15 minutos? As sessões possuem horário, ó, mais um cara. As sessões possuem horário que variam de acordo com a duração do filme. Esse horário é o quê? O horário que vai exibir. O horário que vai passar o filme, 2 horas da tarde, 6 horas da tarde. Isso daqui também não é um atributo? Da sessão. Da sessão, da exibição. Então, ó, esse cara aqui vai ter um horário para ser exibido. Exibição. Beleza, ó, tá aqui. Então, tem data, horário, totalização, intervalo, duração. Que varia de acordo com a duração do filme. A duração é de quem? É da sessão, então? É do filme. Vocês concordam? Não. A duração aqui, ó, é do filme. Ele já está registrado. Ele não pertence à sessão. Então, a gente não precisa desse cara aqui. Vocês concordam? Se a gente quiser saber qual é a duração da minha sessão, é a duração do filme mais 15 minutos de intervalo, que seria isso daqui, ó. Então, eu não preciso repetir aqui. Beleza? Legal. Ó que bacana que está ficando isso. Havendo sempre um intervalo aproximadamente de 15 minutos. Legal. Isso daqui, pessoal, depois, obviamente, tem as ligações, eu não fiz. Correto? É fazer o que agora? Eleger as chaves primárias, né? No caso do ator, quem seria? O ator ID aqui nesse caso, né? Oi? No diagrama B, por exemplo, essas duas associações de filme para ator e diretor, isso no diagrama não tem problema? Isso daqui? Não, não tem. Não, estou falando, tem dirigir e possuir apontado para essa única entidade. Isso não tem problema no diagrama? Não tem. Esse cara aqui, ó, tá? A única regra é você não pode associar duas entidades fundamentais diretamente. Mas eu tenho fundamental, associativa, fundamental. Fundamental, associativa, fundamental. Beleza, tá relacionando. Fica atuar? Então, filmes atuam... Atores atuam em filmes e filmes atuam em atores. Tá? São atuados. Então, atuar... Mas o possuir aí é um aspecto de ser. De ter, né? Na verdade. Atores, filmes têm, atores sim. O problema é a leitura ao contrário. Atores têm filmes, ou, na verdade, o filme não é do ator, né? Ele trabalhou, né? O atuar, atores atuam em filmes. Faz mais sentido, realmente. Beleza? Pessoal, mais ou menos, vocês chegaram nesse tipo de diagrama aqui? Ele fica um pouco confuso porque agora as informações elas estão mais espalhadas, então a gente tem que começar a ler e reler. Ler e reler. Tá? Tem coisas que a gente não acha de primeiro aqui, então a gente pegou e colocou lá, mas lendo novamente a gente consegue detectar, opa, esse atributo aqui é de determinada entidade. Legal, aí você pega e tira. Correto? Até aí tranquilos?
que eu vou fazer, pessoal? Eu acabo lá de completar, certo? Vou colocar lá na intranet, aí vocês vão fazer o quê? O MR dele agora, transformar esses caras em tabela. Eu vou deixar sem a cardinalidade, vocês fazem a cardinalidade e transformam em modelo relacionamento. Tá? Tudo bem aí, pessoal? Tranquilos? Se conseguirem fazer os outros dois, beleza. Eu não vou corrigir mais os outros dois. Eu vou passar um outro exercício ainda, correto? Que complica um pouco mais. Tá? Mas é justamente por quê? Porque a gente vai ter que começar já a ver a parte de normalização. Na verdade, assim, a gente tem que saber mais. Uma das coisas, por exemplo, né, que eu não perguntei aqui, que no próximo exercício provavelmente já tenha. Esse modelo aqui, ele vai conseguir cobrir tudo? Na verdade, não. Vamos supor aqui, ó, uma das coisas que a gente já tem dificuldade, correto? Nesse caso aqui a gente corrigiu, se o cara é diretor ou ator com dirigir. Se ele atuar aqui... filme estrangeiro, se ele é estrangeiro vai estar aqui. Eu tenho gêneros, eu tenho títulos. Com essa parte a gente corrigiu. Mas aqui, por exemplo, inicialmente, eu tinha modelado isso daqui como sendo só ator. Aí o ator, ele poderia ser diretor. Ficou meio estranho, mas eu cadastraria aqui. E para o caso dos diretores que não fossem atores, como eu resolveria esse caso? Se eu não tivesse esse dirigir aqui, ó, eu não teria essa resposta. Tá? Nos outros, eu já vou ter exercícios que, por exemplo, não completam totalmente lá as nossas perguntas. Aí vocês precisam já pensar nas perguntas que o exercício não consiga cobrir, vamos dizer assim. Tá? Então, vai ser nesse modo que é o complicado. Tá? Mas é uma forma de vocês pensarem dessa forma também. Exatamente, é distrair mais. Porque até agora a gente só está baseado no quê, né? Na interpretação que o analista de negócio fez para a gente, mas a gente não pode ficar só preso nisso. Como vocês são... quem faz a modelagem do sistema também não deixa de ser analista. O cara Então, ele precisa ficar abstraindo mais coisa lá para poder, inclusive, debater com o analista de negócio. Tá? Não é fácil ser o cara lá de modelagem, tá? Até agora a gente está botando culpa onde, né? No analista de negócio, o cara não fez, já era, mas não funciona assim. Tá? Você também vai ter que pegar e atuar também como um cara de negócio, vai ter que perguntar, esse cara aqui, se eu souber, e se eu querer saber essa informação, como que eu faço? Aí o analista de negócio vai ter que voltar lá, conversar lá com o gerente da empresa, ou enfim, quem ele estiver entrevistando e perguntar. E vocês nunca vão querer saber disso daqui? Vamos querer saber. Aí vai lá e muda a documentação. É difícil, pessoal. Fazer projeto não é uma coisa fácil. Por isso que geralmente não é um cara só, é uma equipe, tá? Exatamente. Só que aí é que tá. O problema nem sempre o cliente sabe o que quer. Esse é o maior problema. Muitas vezes ele não sabe o que ele quer. E aí o que acontece? Ele vai botar sempre a culpa em quem? No sistema. Tá? Se ele não passou direito isso daí, é óbvio, a gente vai modelar errado. A gente vai programar errado. É por isso que a gente precisa já fazer o quê? Essa precaução. De ficar perguntando, certo? Ficar lá abstraindo coisa lá, se pode ou não fazer. Beleza, pessoal?